Você já sentiu como se o mundo inteiro estivesse te empurrando para um abismo invisível? Como se tudo ao seu redor estivesse acelerando, enquanto dentro de você só existisse caos? Seja bem-vindo ao canal Engrenagem Interior, o lugar onde transformamos sabedoria milenar em força emocional. Aqui, você aprende a dominar sua mente e a conquistar sua paz. Comente agora. Eu sou parte dessa transformação, para mostrar que está comprometido com a sua evolução pessoal. A verdade é que ninguém nos ensina a lidar com o peso das emoções. Você acorda e o celular já vibra sem parar. Mensagens, cobranças, metas inalcançáveis. O coração dispara, o peito aperta. Você respira fundo, mas parece que nunca é o bastante. Foi assim também com Rafael. Aos 34 anos, ele tinha tudo o que o mundo diz que é sucesso. Um bom emprego, um carro na garagem, um apartamento confortável. Mas por dentro, era um campo de batalha silencioso. A ansiedade o consumia em silêncio. As noites eram longas, os dias arrastados. Ele vivia no automático, cumprindo tarefas, sorrindo para manter as aparências, mas sentia um vazio impossível de preencher. O sucesso exterior escondia uma alma em ruínas. Até que numa madrugada insones, enquanto tentava calar a mente rolando vídeos no celular, ele se deparou com algo diferente. Um homem de voz calma falava sobre controlar o que está ao seu alcance e aceitar o que não está. Parecia simples, até óbvio, mas por algum motivo, aquelas palavras atravessaram a armadura emocional de Rafael. Ele nunca tinha ouvido falar em Epicteto, Sêneca ou Marco Aurélio. Mesmo assim, naquele instante, ele sentiu, quase instintivamente, que ali havia uma chave. Uma porta de saída da prisão invisível que ele mesmo havia construído. E sem perceber, Rafael estava prestes a iniciar a jornada mais importante da sua vida, a de dominar a si mesmo. Nos dias seguintes, começou a ler sobre filosofia estoica. Descobriu que aqueles homens que viveram há 2000 anos enfrentaram guerras, exílios, perdas, e ainda assim falavam sobre serenidade. Eles sabiam o que era dor, mas também sabiam como não ser dominados por ela. Rafael começou a aplicar pequenas mudanças. Antes de reagir a uma crítica, ele respirava. Quando a ansiedade vinha, ele observava o sentimento, em vez de lutar contra ele. E aos poucos, a tempestade dentro dele começou a perder força. Mas não foi fácil, e nem rápido. Cada dia era uma batalha. Contra o próprio ego, contra a pressa, contra o hábito de reagir sem pensar. Só que dessa vez ele estava armado com algo novo. Consciência. A primeira lição que o transformou foi simples, mas revolucionária. Você não controla o que acontece com você, mas controla como reage. Epicteto, que nasceu escravo, dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos sobre elas. Essa frase se tornou um mantra para Rafael. Quando o trânsito travava, quando o chefe era injusto, quando o medo do futuro o esmagava, ele se perguntava: isso está sob meu controle? Se a resposta era não, ele soltava. Não por fraqueza, mas por sabedoria. A segunda lição veio com a dor. Quando sua namorada terminou o relacionamento de anos, Rafael sentiu o chão sumir. Mas, em vez de afundar em autopiedade, lembrou-se das palavras de Sêneca: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. Ele decidiu usar a dor como combustível. Começou a praticar o journaling estoico, escrevendo todas as manhãs e todas as noites. No papel, despejava seus medos, raivas, reflexões e aprendizados. A escrita o ajudava a observar seus próprios padrões, não para se punir, mas para evoluir. E a pergunta que antes ecoava em sua mente: por que isso está acontecendo comigo? Foi substituída por outra muito mais poderosa: o que isso está tentando me ensinar? Essa mudança de perspectiva curou algo profundo. Ele percebeu que o que mais doía não era a perda, mas o ego ferido. E quando soltou o controle, descobriu uma paz que não dependia de ninguém. Uma força silenciosa, sólida, real. A terceira lição foi sobre o tempo e a morte. Os estoicos praticavam o memento mori, lembrar que a vida é breve, não para viver com medo, mas para viver com presença. Rafael passou a desligar o celular nas refeições, olhar nos olhos das pessoas, sentir o vento no rosto, valorizar o agora. Ele entendeu que cada momento é único. E que desperdiçar tempo com raiva, orgulho ou ansiedade é desperdiçar a própria vida. A quarta lição foi sobre virtude. Os estoicos acreditavam que o bem supremo não está no prazer, na fama ou no sucesso,
está em viver de acordo com seus princípios, mesmo quando ninguém está olhando. Rafael começou a fazer escolhas mais alinhadas com seus valores. Parou de buscar aprovação, parou de dizer sim quando queria dizer não. Essa decisão custou algumas amizades, mas trouxe algo que o dinheiro nunca traria: paz de espírito. E por fim, Rafael entendeu que o estoicismo não é sobre eliminar emoções, é sobre dominar emoções. Sentir raiva, medo, tristeza, tudo isso é humano. Mas agir sem consciência é viver como escravo do próprio instinto. O estoico observa, entende e escolhe. Ele não é uma pedra, é uma rocha firme em meio à tempestade. Rafael aprendeu a manter o leme firme mesmo quando o mar se revolta. Ele ainda sente medo, mas o medo não o paralisa. Ainda sente raiva, mas não reage no impulso. Porque agora ele entende. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. E nesse espaço mora sua liberdade. E foi assim, um dia de cada vez, que ele começou a mudar sua vida. Todas as manhãs, antes de sair de casa, escrevia 3 perguntas. O que está sob meu controle hoje? Que tipo de pessoa eu quero ser diante dos desafios? Como posso agir com mais virtude? E à noite revisava o dia. Onde agi com sabedoria? Onde perdi o controle? O que posso melhorar amanhã? Esse simples ritual o manteve centrado. Ele também praticava a visualização negativa, imaginando tudo o que poderia dar errado, não para sofrer, mas para se preparar. Ao prever o caos, ele se fortalecia. Assim, quando o caos chegava, ele já estava em paz. Ele treinou para o pior e ficou pronto para tudo. Os meses passaram. O mundo não ficou mais fácil, mas Rafael ficou mais forte. Ele aprendeu a diferença entre a dor inevitável e o sofrimento opcional. Descobriu que a verdadeira liberdade não é fazer o que quiser, mas não ser escravo de si mesmo. O silêncio, antes assustador, agora era seu refúgio. A ansiedade, antes inimiga, virou professora. As emoções, antes tiranas, viraram mensageiras. Ele aprendeu que o verdadeiro ruído não está no mundo, está dentro da mente. E que a serenidade é um estado de domínio, não de sorte. Rafael se tornou alguém que não vive mais para agradar, mas para ser verdadeiro. Ele perdeu a necessidade de parecer bem e ganhou a capacidade de ser bem. E agora, talvez seja a sua vez. Você que sente que perdeu o controle. Você que acorda cansado, mesmo depois de dormir. Você que se deixa levar pelas emoções, pelos outros, pela correria. Talvez o estoicismo seja o que você estava procurando, não como um ideal distante, mas como um guia prático para a vida real. O estoicismo não promete eliminar os problemas. Promete te fortalecer para enfrentá-los com clareza, coragem e virtude. Então pergunte-se agora: está sob o meu controle? Estou sendo guiado pela razão ou pela emoção? Estou vivendo com virtude ou apenas sobrevivendo? A resposta está dentro de você. E se essa mensagem te tocou, te fez refletir ou te deu vontade de mudar, então já deixa o like e comenta qual parte da história do Rafael mais se conectou com você. Me conta também qual é o seu maior desafio hoje. Quem sabe ele não vira o tema do próximo vídeo. Porque o mundo não vai ficar mais fácil, mas você pode ficar mais forte. E tudo começa com uma escolha.